Neste episódio, falta de tempo. Temos aqui mais um episódio em que estamos longe um do outro, por isso, novamente, se houver aqui algum problema de delay com os áudios, tenham essa paciência, mas não havendo a contagem do tempo, era engraçado pensar que nós não estaríamos em fusos horários diferentes, apesar de aqui ser noite e aí dia. Eu acho que certamente nós não estaríamos em fusos horários diferentes, porque não me parece que existissem fusos horários. Acho que é mais por aí, porque é simplesmente pelo facto de tu estarias à noite, eu teria de dia, mas não. Aliás, nós não seríamos capazes de marcar a hora para gravar este episódio como fizemos hoje, porque não teríamos onde consultar essa hora que está a ser contada nesta realidade constantemente. Acho, naquilo que eu pensei para esta realidade, que seria muito difícil nós termos um mundo como ele existe agora, sem a contagem de tempo. Sim, e repara que é engraçado que, imagina, o dia continuava a existir, não existiu, eram dias. Porque até do ponto de vista mais linguístico, não existia muita coisa temporal. Por exemplo, eu podia dizer, fui jantar com... estava a tentar dizer um nome que não fosse próximo de nós, mas fui jantar com a Amanda. Isto eu poderia dizer, porque eu fui no passado. Mas eu não te poderia dizer nunca quando. Exatamente. Porque tu não me irias perguntar nunca. Ontem, anteontem, dia 18. Não, porque não estava a ser contado. Eu nunca seria capaz de querer te perguntar quando, porque eu nem teria curiosidade em sabê-lo, porque não me faria sentido saber. Seria apenas uma realização que tu não estás a jantar com ela agora, nem planeias jantar com ela depois. Simplesmente tiveste a jantar com ela. Acho que nós estaríamos na mesma percepção de passado e futuro, só não o contabilizaríamos. Sim, porque eu até estive a pensar no conceito de ontem. Porque ontem, ou seja, nós continuávamos a ter o dia e a noite, e ontem seria a luz que tivemos antes da última noite. Mas o conceito de ontem implica a existência de vários dias, ou seja, é o dia anterior a este. Portanto, eu acho que implicava na mesma a contagem do tempo. Portanto, o ontem ou amanhã, não sei se existiria eu. Eu fiquei um bocado preso aí. Pois, eu percebo, porque na forma como eu vi isto, eu acho que de facto nós não teríamos dias. Nós não teríamos que ter os dias aconteceriam, ou seja, o sol por-se-ia na mesma e depois nasceria. Mas eu acho que a nossa contagem de tempo vem da forma como depois nós aprendemos a olhar o mundo e a tentar perceber um bocado aquilo que são as leis naturais e as leis do universo, e a nossa procura por tentar traduzir essas leis universais e naturais para a nossa compreensão e comunicação. Eu acho que se nós não contássemos o tempo, nós provavelmente não teríamos essa... Seria uma consequência do facto de nós não percepcionarmos as coisas da mesma maneira e não termos nunca nenhum ser humano, ter tido a curiosidade de tentar perceber as coisas. Sei que isto parece confuso, mas eu acho que de facto não existiria ontem e amanhã, como tu dizias, mas teríamos... Pois não sei, ponho em questão se nós não contássemos o tempo, seríamos seres racionais, porque eu acho que a percepção de passado e futuro é uma coisa muito nossa enquanto espécie humana. Sim, e eu acho mesmo que a contagem do tempo foi-me tão difícil conceber esta não existência por ser uma coisa tão simples, porque ou seja, o sol nasceu, pôs-se, nasceu outra vez, pôs-se. Bastava alguém lembrar-se de começar a contar, por exemplo, ok, nasceu agora, pôs-se e nasceu, portanto já foi a segunda vez desde que comecei a contar. Portanto, a contagem dos dias é uma coisa tão simples e que pode dar tanto jeito para tanta coisa que eu acho difícil conceber nunca ninguém se ter lembrado disso no passado. É uma realidade muito difícil de imaginar, de facto. Estou aqui a queimar uns parafusos a tentar colocar-me num sítio, numa realidade em que isto não acontecesse. Até que eu estou a pensar, imagina que o sol não se punha e não nascia. Podia ser uma consequência, se calhar, de nós existimos sempre à noite ou existimos sempre de dia. Mas ao mesmo tempo, à nossa volta, as coisas decorrem. Por exemplo, está dependente do sol, obviamente, mas imaginando uma realidade em que as plantas tivessem o seu ciclo de vida,
independente do sol, nós veríamos uma planta a crescer, nós conseguimos ver, ok, tem uma folha, tem 2 folhas, tem 3 folhas, florou e passado X tempo florou outra vez, ok, é a segunda vez que está a florar. Podíamos não medir as coisas relativamente ao sol, mas parece-me inevitável que existissem sempre coisas que nos suscitariam a contabilizar essa passagem temporal. Sim, ou seja, é giro porque o tempo às vezes parece uma coisa inventada, mas não é, ele existe e nós só o tentamos, só o começamos a contar e a contabilizar. E eu, quando estava a pensar para este episódio, achei fascinante, fascinou um pouco tudo, porque nem sequer aniversário nós teríamos. Nascíamos e depois um dia morríamos. Não havia... O tempo passava por nós, mas nós não sabíamos como. Pois, exato. Nós certamente veríamos as pessoas à nossa volta, perceberíamos que... Não. Pois não sei se percebemos que o tempo acaba para nós a determinada altura, ou... É difícil compreender que as coisas não tivessem o significado que têm para nós a nível temporal. Por exemplo, ver que alguém morreu e não perceber que aquilo foi o fim de uma vida. Seria só um facto despido de... não sei. É realmente confuso. Eu acho que nós ficaríamos, se calhar, um bocadinho reduzidos a animais não racionais. Eu acho que, se calhar, muita da nossa racionalidade parte precisamente do princípio em que nós conseguimos entender o tempo. Não sei se estou a dizer algum disparate, mas parece-me que seria um bocado inevitável que assim fosse numa realidade em que nós não fizéssemos essa contagem. Pois, porque como dizias, mesmo no facto do o Sol deixar de existir, e aliás nós temos também um episódio sobre isso, mas mesmo nesse facto nós tentaríamos arranjar qualquer outra coisa que nos pudesse, ou seja, é sempre observável a passagem do tempo. Claro que de forma mais sistemática ou não é? Porque eu consigo ver as pessoas envelhecer, mas nem toda a gente envelhece da mesma maneira. Agora o Sol passa mais ou menos nas zonas da Terra, mais ou menos o mesmo tempo cada dia. É uma coisa muito fácil de se contar e de se contabilizar. Mas acho interessante, teria todo o conceito da nossa de sociedade, teria mesmo de mudar, porque nós estamos dependentes dessa contagem. Como tu disseste, nós nem sequer conseguiríamos marcar este episódio. Eu tinha que te ligar, esperar que tu atendesses, mas eu nunca saberia que horas seriam aí. Até era difícil para mim perceber se aí era noite ou dia. Pois, exato, porque tu poderias viajar até a Austrália, poderias meter-te num avião e vir até aqui. Mas às tantas, o dia decorreria, tu chegarias aqui, independentemente de que ia dizer hora, mas vou chamar-lhe de momento do dia, fosse que, não sei, será, porque tu podias chegar exatamente no mesmo momento do dia do qual saíste e, portanto, criar-te a ilusão de que era dia à volta do globo sempre ao mesmo tempo, dependendo, pronto, das voltas que fizesses. Acho que é muito confuso e acho que se calhar também um bocadinho depois nós, enquanto seres humanos, existimos em vários pontos do globo, também só foi possível nós comunicarmos entre nós agora na época moderna, globalmente, com o princípio de que o tempo era contado em todo o lado. As pessoas depois, não sei, eu questiono-me se haverá, por acaso até tenho a ideia que talvez poderão haver sítios onde as pessoas não sabem a sua idade, mas não deixam de contar o tempo, nem que seja pela agricultura, pela compreensão das estações. Sim, e repara que esta contagem do tempo sempre deu muito jeito, porque, sei lá, mesmo a nível militar, antigamente e agora, quando era preciso fazer grandes deslocações e tinham que levar mantimentos, eles não sabiam para quantos dias é que tinham de levar mantimentos, ou seja, se demoravam 30 dias a chegar lá, eles não saberiam porque nunca houve essa contagem. Portanto, mesmo essas previsões não era possível concebê-las, não dava para as fazer. Pois, exato, eu acho que do ponto de vista prático, depois, da forma como nós fazemos as coisas, eu acho que tudo não tudo, há muita coisa que não precisa da contagem do tempo, mas depois a forma como nós nos interligamos uns com os outros e muitas das coisas que nós fazemos está inteiramente dependente disso, está inteiramente dependente de um relógio, porque mesmo que nós conseguíssemos contar o sol a nascer e a pôr-se, nós já evoluímos muito além disso. Nós já contabilizamos quando decidimos dividir o dia em 24 horas, de forma a nos conseguimos organizar, e depois tudo o resto, essa contagem do tempo. Por exemplo, esta comida está boa X dias no frigorífico, depois de aberta 2. Isto seria possível, mas se for 48 horas para ali, ou 15 horas assim, não sei quantos minutos, estas contagens pequenas
seriam difíceis. E eu até penso noutra coisa, que às vezes, imagina, se tu tiveres o azar de ter que estar à espera de alguém e não tens um relógio ou telemóvel, hoje em dia é difícil. Mas se tiveres esse azar, pode ser uma coisa meio que angustiante. Tu não tens qualquer percepção se estás à espera há 20 minutos ou há 2 horas. Sim, e nem sequer de quanto tempo é que ainda vais esperar. Imagina que chegaste mais cedo e não teres o meio de ver, sei lá, se podes ir dar uma volta ou ir beber um café e depois voltar àquele sítio. Portanto, é isso, é esse sentimento. Mas nós nunca o chegaríamos a sentir, obviamente, mas seria extrapolado para toda a nossa vida. Porque estavas a falar também das coisas do frigorífico. As coisas, era impossível meter às coisas uma data de validade, porque as datas não existiam. Exato. E esta é uma coisa tão simples que eu nem sequer me tinha lembrado. E mesmo, pronto, como já disse, não haveria os aniversários, não haveria a passagem de ano, não é? Pronto, não haveria a passagem do ano, se bem que a Terra dava voltas ao Sol, mas nós nunca teríamos iniciado essa contagem. E outra coisa simples que eu também me lembrei foi, não haveriam recordes, principalmente lembrei-me do atletismo, não é? Não é só a passagem do tempo, mas também o cronómetro. Portanto, esse tempo também não seria contado. É, exatamente. Agora levantaste outra boa questão que eu também tinha pensado. O cronómetro, de facto, é a duração das coisas. Eu primeiro lembrei-me disto até por causa dos exames. Imagina, dizer, olha, agora tem aqui um exame e nós temos X tempo para fazer alguma coisa. Estou a falar dos exames da escola. Sim. E depois automaticamente lembrei-me também dessa questão, claro, dos recordes no atletismo. E há imensos recordes que estão associados ao tempo. O corredor mais rápido, a natação, até aqueles recordes como o máximo tempo tu consegues aguentar sem estar a respirar. E se não houvesse uma contagem, nada disto seria possível. Nós não teríamos, por um lado, não teríamos noção daquilo que fomos capazes de forma contada. Comparativamente, só daria para quando comparar se estivéssemos a fazer ao mesmo tempo duas coisas. Só daria para fazer relativamente este é melhor do que aquele. Mas nunca existiria uma contabilização a dizer, ok, este foi o melhor até à data. Este é o melhor do momento, de todo lado. Portanto, é de facto engraçado que é uma coisa tão simples do nosso dia-a-dia com a qual nós convivemos inconscientemente e compreendemos perfeitamente e que não existindo... Sim, é isso mesmo, porque e tem tantas implicações até a nível da física, de coisas que eu até nem sequer me vou aventurar a tentar entender, mesmo percebendo da contabilização do tempo, mas há tanta coisa que está dependente desta contagem que, imagina, tu estavas a falar dos exames e eu estava-me a lembrar da ampulheta, que mesmo assim era era um cronómetro, era um temporizador, vá, mas que nos ajudava a contar, a contabilizar, lá está, ou seja, sei lá, nós temos, existem aqueles temporizadores para a cozinha, por exemplo, para quando se mete os 10 minutos aos 30 minutos e aquilo depois apita. E, portanto, não era muito difícil até fazer um bolo, tínhamos de estar sempre a olhar e a ver se estava feito e a abrir o forno. Eu nem sei se seria possível ter existido um forno, porque toda a tecnologia que o criou, mesmo que seja um forno a lenha, estar dependente da contagem do tempo, da secagem, sei lá, um forno a lenha em barro, da secagem do barro para depois meter cal por fora, ou não sei, agora também não sei, estou a inventar um pouco tudo, mas acho que a própria tecnologia acabará por estar muito dependente, por mais rudimentar que seja, muito dependente desta contagem do tempo. E não tinha noção disso até ter preparado este episódio. Precisamente, eu tenho em crer que, tal como tu dizias, nós não sabemos o processo de todas as coisas, mas tenho em crer que haveriam coisas que seriam possíveis fazer na mesma. Mas eu acho que a base da tecnologia, da idade tecnológica que nós vivemos neste momento, na atualidade, vem precisamente desta capacidade de contar o tempo que nós desenvolvemos. E até seria curioso, eu não me informei relativamente a isso, mas perceber quando na história da humanidade é que esta contagem se fez perceber. Eu acredito que seja tal como nós estamos nós tendo feito esse processo um bocadinho, nós percebemos que provavelmente seria do Sol, terá sido se calhar a forma mais intuitiva, mais aberrante que o tempo passa para os nossos primeiros antepassados, com uma capacidade cognitiva que o permitisse entender. E portanto, muito para trás esta construção vem a ser feita e para nós é uma coisa tão banal e que de repente é difícil pensar numa realidade em que isto não seja real. Eu acho que é dos episódios em que mais confusão me faz mentalmente pensar, porque é uma coisa tão básica, tão central da vida, que é o tempo.
e depois da nossa percepção desse tempo. É-me difícil imaginar como é que é não entendê-lo. Sendo que provavelmente eu não entendo nada. Sim, mas é isso que estavas a dizer, ou seja, para a agricultura, o sol e a contagem das luas, não é? Nós, durante muito tempo, existiu o calendário lunar, portanto, o tempo é mais, a contagem do tempo é, se calhar, tão antiga, quão antigo é a nossa capacidade de raciocinar, e quando começámos logo a evoluir um bocadinho comparativamente aos outros animais. Pois, porque eu tenho essa questão. Eu acho, eu tenho em crer que os animais, se calhar não são todos, mas eu tenho em crer que eles não têm essa percepção. Obviamente que eles têm uma percepção da realidade e do momento presente. E talvez consigam compreender um bocadinho do passado e do futuro, não sei até que ponto. Mas se tiver alguma compreensão de tempo, há de ser mesmo muito limitada ao presente. Sim, eu também acho que sim. Ou seja, eles vão ter a percepção do que é o dia, o que é a noite, não é? Por vezes a percepção de que já não comem há muito tempo, mas o que eles têm é fome, Pois, é isso exato. que lhes dá. Ou seja, eles não contabilizaram há quanto tempo é que, é que não comem. Esta contabilização do tempo e mesmo o tempo cronometrado, eu não sei se eles têm essa noção, ou se há sequer animais com essa noção. Pois, eu estava a pensar que até na questão do futuro, talvez tem que haver uma compreensão da dinâmica do tempo, porque imagina, um animal se vir um predador foge porque ele consegue anteceder ou antecipar que há uma ação que pode ser prejudicial. Portanto, obviamente, como uma criatura viva que vive no espaço e no tempo, tem que haver esta associação a estas duas ideias, obviamente. A compreensão delas é que eu acho pronto, acaba por ser algo um pouco, não sei, meio uma ideia criada por nós, mas que é profundamente observada. É uma ideia imaginária, no sentido em que nós demos nome e demos números às coisas, mas é de uma compreensão muito direta daquilo que é de facto a realidade. A medição do tempo há de ser mais antiga do que, sei lá, do que o relógio do sol. A contagem do dia e da noite há de ter sido milhares de anos antes de Cristo. Há de ter acontecido milhares de anos antes de Cristo. Portanto, a sociedade esteve sempre tão dependente disso que eu acho que ela não existiria nada como a conhecemos agora se não tivesse existido essa contagem do tempo. O relógio pode parar quando se acaba a pilha. No entanto, o tempo continua a passar.